Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para resolvermos um desafio posto. A gente colocou um desafio no final de semana que a gente chama de desafio do FIND. Foi um desafio para a gente entender melhor como funciona a declaração de imposto de renda e colocar algumas situações para vocês para a gente começar a perceber qual que levaria ao contribuinte, né, a pessoa, em fazer o envio da declaração do imposto de renda. E aí o desafio ele perguntava a seguinte coisa, e aí ao longo da explicação aqui eu vou colocando algumas dicas para vocês também. Ele perguntava o seguinte: se as opções a seguir tivessem acontecido com você no ano de 2020, gente, porque vamos lembrar que a gente faz declaração nesse ano referente ao calendário de 2020, então a gente sempre fala de informações do ano anterior, tá bom? Então, se tivesse acontecido com você em 2020, por qual delas você se tornaria obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? E aí vamos pensar aqui junto comigo. Foram colocadas cinco situações aqui, né, para vocês. E aí, mesmo que não tivesse sido claro, só uma dessas, porque lá no finalzinho eu dei uma subentendida de que talvez poderia ser mais de uma, mas aqui é só uma. A pergunta, inclusive, foi por qual delas? Então, vamos ver dessas cinco opções, qual aqui que seria a que tornaria esse contribuinte obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. A primeira foi a seguinte: trabalhei somente em uma empresa no passado, então foi o único lugar que ele trabalhou, e recebi 24 mil de remuneração total. Por que a gente fala aqui em remuneração total? Quando a gente fala de declaração de imposto de renda, gente, a gente precisa ter isso em mente. Ele fala sempre sobre rendimentos anuais, então procura sempre reunir o máximo de informação em considerações anuais, tá bom? Recebi o valor total de remuneração total, então, de 24 mil, renda oriunda do meu trabalho de carteira assinada. Por que essa informação foi colocada? A gente sabe que trabalho com carteira assinada, naturalmente o que você recebe é salário, e salário é rendimento tributável. Então, nesse caso, a gente está falando de salário, a gente está falando de rendimento tributável. Então, ele está dizendo que recebeu rendimentos tributáveis no total de 24 mil no ano. E aí, a primeira dica que vai aqui. Gente, existe um compilado da Receita Federal chamado de Perguntão do Imposto de Renda. Esse Perguntão do Imposto de Renda ajuda muito vocês a sanarem várias dúvidas que às vezes venham a surgir na hora de fazer a declaração de imposto de renda. E ele é muito tranquilo de ser analisado. Por que ele é tranquilo de ser analisado? Porque ele é colocado em forma de pergunta e à medida que você clica lá para olhar aquela sua dúvida, ele direciona exatamente para a resposta. Você clica no número mesmo da pergunta e ele te direciona para a resposta. É só você colocar no Google Perguntão ou Perguntas e Respostas, Declaração de Imposto de Renda 2021, que ele vai te trazer esse arquivo e vai te ajudar muito. E aí, nesse perguntão da Receita Federal, um dos primeiros itens é falando sobre a obrigatoriedade. E lá na obrigatoriedade, o primeiro item da obrigatoriedade é a questão de rendimentos tributáveis. Qual o limite para os rendimentos tributáveis? E aí você precisa saber que esse limite anual é de R$ 28.570 R$ 28.559,70. Então, só se você receber um valor maior que isso, que você é obrigado a ter que fazer a declaração de imposto de renda. Recebeu esse valor? Tem que enviar a declaração. Recebeu mais que isso? Tem que enviar a declaração. Então, sempre que menor que esse valor, você não é obrigado. Concorda comigo que 24 é menor que 28.559,70? Então, nesse caso, você não seria obrigado a entregar a declaração única e exclusivamente por esse motivo. Tá bom? Então, essa aqui a gente podia eliminar. A gente está falando de rendimentos tributáveis e esses rendimentos não chegam ao limite de R$ 28.559,70. Mas um detalhe importantíssimo aqui: se você teve ao longo do ano alguma retenção no contra-cheque, não é que você seja obrigado a declarar, porque nesse caso aqui pode ser que não esteja nesse limite. Só que se você não declarar, aquele valor que foi retido vai ficar para a Receita Federal e ele é seu direito. Então, se você declarar mesmo não sendo obrigado, você tem chance de restituir aquele valor de volta. Tá bom? Então, fica esse ponto aí que mesmo que menor, se você tiver valor retido, às vezes vale a pena você declarar para pegar esse recurso de novo, restituir esse valor, tá bom? O segundo questionamento, na segunda opção foi: eu aproveitei que o ano estava loucura e resgatei os meus investimentos que tinha há anos. Por causa disso, eles me geraram rendimentos isentos no valor de 20 mil. Então, rendimentos isentos no valor de 20 mil. O item 2 desse perguntas e respostas que eu comentei da Receita Federal fala sobre os rendimentos isentos. E o limite anual
para você ter que declarar é sempre que maior que 40 mil, não 20 mil. Então, se você teve rendimento isento, nesse caso, porque o rendimento dessa aplicação era isento. Se você teve rendimento isento menor que 40 mil, isso não te obriga a entregar a declaração. Então, é mais uma opção que a gente poderia eliminar aqui. Gente, esse limite isento aqui, a gente falou sobre rendimento de aplicação financeira, mas também pode se enquadrar em lucros. Lucros e dividendos, eles são rendimentos isentos também, considerados isentos. E também tem esse limite de 40 mil, tá bom? Então, você precisa saber classificar o que é aquilo. Nesse caso, a gente está falando que é rendimento isento. Os informes de rendimentos ajudam muito, porque ele já vem escrito rendimentos tributáveis, rendimentos isentos. Nesse caso, para esse informe aqui do banco, teria dito que o rendimento era isento. Então, seria fácil você conseguir saber que se o limite não é 40, você não seria obrigado. Na opção 3, ele disse o seguinte: aproveitei a oportunidade, porque foi um ano super propício, para começar a investir em ação. Investi R$3.000 em renda variável. E confesso que tive um pouco de receio, é assim que a questão trouxe. Bom, independente de qualquer valor, e aqui fica o meu alerta gigantérrimo, ó, gente, vou pintar assim essa tela aqui de laranja. Se você investiu em renda variável, em qualquer valor, você é obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Se tivesse investido R$500, era obrigado. Se tivesse investido R$100, era obrigado ainda assim. Se você fez qualquer movimentação em bolsa de valores aqui no Brasil, você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda só porque você fez essa movimentação. Então, grava isso na sua cabeça. Aqui tá apenas R$3.000, mas não importa. Apenas R$3.000, mas é dinheiro. Então, nesse caso, aqui tá a nossa opção. Gente, eu acho que essa opção tá lá no item de obrigatoriedade do Perguntas e Respostas, o item 3, que fala que qualquer movimentação ou qualquer ganho que você tenha tido em bolsa de valores, você precisa declarar. Então, tá aqui a nossa opção, tá bom? Vamos, mesmo sabendo que agora as outras estão erradas, vamos esgotar aqui para vocês passarem a conhecer essas outras opções também. Vendi meu carro e não comprei outro. Cruz credo, arrumar mais gastos. Vendi ele por R$25.000. Bom, gente, aqui a gente tá falando sobre uma coisa que pode acontecer chamada de ganho de capital. Então, essa pessoa foi vender o carro pelo valor de R$25.000. Se tivesse ganho de capital, a regra geral tributaria e você teria que declarar. Só que nesse caso, eu acho que no Perguntas e Respostas, eu não me lembro se é 651 ou 631, acho que é 631. A resposta número 631 desse Perguntas e Respostas fala sobre bens de pequeno valor. E nesse caso, só não seria obrigado aqui a declarar, porque o carro de 25 mil é considerado bem de pequeno valor. Então, se você vende um carro de até R$35.000, nesse caso não tem que se falar de ganho de capital. Não é que não tem que se falar, você pode vir a ter o ganho de capital, mas ele não é obrigado a declarar só por esse motivo. Então, se você vender um carro, primeiro que é muito difícil você ter valor de ganho, porque carro normalmente desvaloriza. Mas por ser bens de pequeno valor, você não seria obrigado só por esse motivo a entregar. Então, bens, carros, né, até R$35.000 é considerado de pequeno valor e nesse caso você não precisaria declarar por esse motivo, tá bom? Porque ele é como se fosse assim, ele coloca a regra geral, como se você tivesse obrigado a declarar se tiver ganho de capital, mas se dentro desse limite de pequeno valor, de R$35.000 para carros, para automóveis, enfim, para automóveis e para veículos, enfim, bens móveis, né? Bens móveis de até 35 mil, você não precisa declarar, você não é obrigado a declarar por esse motivo. E aí, o outro ponto, o último, abriu uma empresa no fim do ano. CNPJ foi registrado em 27/12, para confundir bastante vocês. Não tive nenhuma movimentação e não recebi nada. Gente, se você não recebeu nada, você não recebeu nem isento, nem tributável. Você não recebeu nada, nem no limite de 28, nem no limite de 40 mil. E o fato por si só de você ter aberto uma empresa não te obriga a declarar imposto de renda. Então, não se preocupe. Se você abrir uma empresa, isso por si só não é motivo de você declarar imposto de renda. Assim como se você tem um MEI, você não é obrigado a declarar só por esse motivo. Depende do que você recebeu daquela empresa. Se recebeu pro labore, é rendimento tributável e você está dentro da regra dos 28 mil. Se você recebeu distribuição de lucro, tem que ver se você recebeu mais que 40 mil no ano. Então, só quando você tem informações acerca daquela empresa e o que você recebeu é que a gente avaliaria se poderia ou não. É claro que aqui eu preciso colocar uma vírgula. Na verdade, uma vírgula não, só uma observação mesmo. É claro, gente, que se você tiver que declarar, então, por exemplo, no caso aqui, a gente é obrigado a declarar por causa da renda variável.
Se você tiver que declarar por algum outro motivo, você tem que declarar tudo. Então, essa empresa, as cotas dessa empresa ficaria registrada em bens e direitos. Combinado? Então, nesse caso, você declararia por esse motivo. Bom, é isso. Não vou me estender mais. Não quero que dê 10 minutos, mas qualquer coisa a gente tá aqui, tá bom, gente? Um abraço, um beijo a todos e daqui a pouco tem mais desafio para vocês.